uma simples visita ao museu de uma das mais antigas montadoras do país. É como entrar na máquina do tempo. Um tempo em que o Brasil crescia a partir das fábricas. A indústria era a locomotiva do país até os anos 1970. É um novo sucesso que surge. Ter um poçante desses era o sonho de consumo de milhares de brasileiros. Uma potência em desempenho. Ele vai de 80 a 120 em segundos. Eram os anos de chumbo na política. Mas tínhamos uma indústria vigorosa. Relembra o historiador do Departamento de Economia da Universidade Federal de São Paulo. Nós tínhamos uma indústria pujante. Dos países terceiro mundo, na época, dos chamados mundo periférico, do mundo subdesenvolvido, o Brasil era a economia mais industrializada. Até o começo dos anos 80, o planejamento do Brasil estava muito vinculado ao desenvolvimento industrial. É aí que o Brasil começa a assistir ao declínio do setor na nossa economia. Em 35 anos, a indústria reduziu à metade sua participação no PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O setor, que já empregou 27% dos brasileiros, hoje não detém nem 15% da massa trabalhadora. E isso tem impacto em toda a nossa economia e também o nível de renda do povo. É por essas e outras que hoje uma ideia parece unânime: a necessidade de reindustrializar o Brasil. Nesse período, o agronegócio e os serviços foram os setores que passaram a ter mais peso no cálculo do PIB. Quando a indústria vai bem, todo o país vai bem. Um país poder gerar riqueza para isso, ele tem que ter indústria. A sociedade brasileira teve uma condição de vida muito melhor, foi no período em que a indústria se desenvolvia. Já foi assim em mais de um período da nossa história. A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, chegou aos poucos, numa época em que éramos império e o trabalho era escravo. Ele era uma exceção. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que teve a biografia escrita pelo sociólogo, cientista político, jornalista e imortal da Academia Brasileira de Letras, Jorge Caldeira. O Barão criou em 1846 uma siderúrgica, que também era um estaleiro, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele não usava trabalho escravo, aí já era trabalho livre, assalariado, ele era completamente contra o trabalho escravo, num tempo que se achava que isso era muito normal no Brasil. Tinha 700 operários, então era uma fábrica razoavelmente grande, ele produzia ferro, daí do ferro ele produzia cano, e aí em Canoágua do Rio de Janeiro produzia trilho, fez a primeira ferrovia do Brasil. Ele fez uma usina de gás, que usava ferro e canalização de ferro para distribuir gás, e por aí ia. Outro nome que não pode faltar, Francisco Matarazzo. A partir do início do século XX, o grupo empresarial fundado por ele chegou a contar com mais de 350 empresas, como estaleiros, metalúrgicas, indústrias de alimento, bebidas, tecidos. O Brasil vivia a Era Vargas. Nos 2 governos de Getúlio, o país incentivou a iniciativa privada e criou as grandes empresas nacionais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Petrobras. Nos anos JK, o Brasil viveu uma nova efervescência industrial. Juscelino Kubitschek atraiu as multinacionais, aqueceu o consumo. Nascia a classe média brasileira, deslumbrada com automóveis e eletrodomésticos modernos, como uma enceradeira. Na hora da limpeza, é a vez da enceradeira modelo máximo. Acabamento primoroso e exclusiva haste em X para melhor controle. O que inverteu essa trajetória nos anos de 1980 e 90 foi a hiperinflação, que sentimos principalmente quando vínhamos a um supermercado. A disparada diária dos preços, corroendo o poder de compra dos brasileiros, era tão cruel que os planos de estabilização da moeda passaram a ser, claro, uma obsessão dos governos, tanto no final da ditadura
quanto na redemocratização. E deu certo, com o Plano Real. Real. Está nascendo a sua moeda. Mas teve um preço. Quando o governo resolveu praticar uma política de juros altos e de moeda apreciada, quer dizer, moeda muito valorizada, e isso realmente prejudicou muito a indústria. Se for querer tomar dinheiro no mercado financeiro, tomar recursos para financiar o investimento, a produção, vai ter um custo muito alto, muito mais caro do que seria o custo dos seus concorrentes externos. Impossibilitando investimentos e gerando demissões. Você pega o carro ou o transporte público, escolhe uma roupa, toma um cafezinho, sintoniza a TV ou o celular no SBT. Nem paramos para pensar, mas em cada uma dessas atividades geramos vários empregos, a começar na indústria. Parece muito, mas é bem menos que no passado. A indústria é marcante na história do país, mas também das famílias brasileiras. E de uma em especial que eu vou mostrar para vocês agora. Seu Altair, Alessandro, Maria Eduarda. Se nós somarmos o tempo de trabalho deles nesta fábrica, são quase 60 anos trabalhando na mesma linha de montagem. Seu Altair já se aposentou, mas estava na ativa durante a greve dos metalúrgicos do ABC Paulista em 1980, que projetou para o mundo o operário e sindicalista 3 vezes presidente da República. Tudo que eu tenho na vida foi construído dessa empresa. E daqui eu estudei meu tio, comprei minha casa, comprei meu carro. Alessandro, o filho, visitava a fábrica desde criança. Eu sonhava, falei, caramba, eu quero trabalhar aqui. E foi o que aconteceu. Eu logo com 18 anos de idade entrei aqui na Volkswagen. Muitas pessoas tinham vontade de trabalhar aqui. Porque a indústria é o setor que mais provoca inovações na cadeia produtiva, estimula outras atividades e gera os empregos que estão na média da economia. O carro que a gente compra lá fora passou pelas suas mãos. Lógico. Com a ajuda de máquinas, é lógico. Mas sim. Sim, as máquinas levaram a uma redução de mão de obra, mas não só elas. Uma queixa recorrente é a concorrência com os produtos importados, que chegaram em peso a partir do governo Fernando Collor de Mello em 1990. Lembra, né, que a propaganda dizendo que o Brasil não tinha carro, tinha carroça, que tinha que importar. O presidente da CUT recorda sem saudade o período em que a economia brasileira se abriu em nome de uma maior competitividade. As empresas, né, brasileiras não tiveram tempo de se programar para a competição. Na época dizia que a melhor política industrial era não ter nenhuma. Nós estamos correndo o risco não só de perder muito emprego, mas também de perder uma base industrial que foi duramente criada no país. Foi determinante, né, para o processo, impulsionar o processo de desindustrialização no nosso país. Inverter o processo exige muitas frentes de trabalho e uma delas aponta para os juros. Atualmente, a taxa está em 13,75% ao ano. Reduzi-la é uma das bandeiras da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Como a indústria de transformação sobreviver e ter êxito com juros tão altos? É impossível, porque a indústria de transformação ela é muito sensível a crédito. Seja o crédito para as pessoas comprarem bens da indústria de transformação, por exemplo, eletrodomésticos ou carros. O industrial, o empreendedor, precisa do crédito para ter uma boa máquina que esteja ali exatamente na fronteira tecnológica. A modernização do parque industrial brasileiro depende de investimento em tecnologia e também naqueles que projetam e comandam as máquinas, ou seja, o trabalhador. Nas últimas décadas, é evidente a mudança de perfil do operário da indústria. O nível de escolaridade exigido hoje é maior. Na indústria automobilística, por exemplo, estima-se que metade dos empregados tenha nível superior.
Com o avanço tecnológico que a gente tem aqui na indústria, tem se demandado mais qualificação profissional, qualificação técnica na operação do dia a dia, né? Na parte de eletrônica, de digital. A organização está se tornando mais eclética na característica dos profissionais. Ou seja, é muito mais complexo a gestão de competências do que a gente vive hoje, naturalmente, por toda a tecnologia e desenvolvimento em relação àquilo que a gente já viveu durante essa história no passado. Este economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, ensina: é fundamental apostar na educação. Se o governo quer realmente estimular a indústria, o setor produtivo, ele tem que, junto, estimular também a formação das pessoas. O ensino técnico de qualidade para essas pessoas que vão depois poder ser contratadas para a indústria, o ensino médio profissionalizante, tudo isso é fundamental. O apagão de mão de obra, ele vai aparecer a hora que a economia crescer mais. E ele não se resolve de um dia para o outro. Nada é de um dia para o outro. E um problema que se arrasta há anos é a carga de impostos que recai sobre o setor produtivo. Para a indústria, a reforma tributária é mais que urgente. É um mini laboratório com frascos e instrumentos para criar poções mágicas, como a imaginação das crianças permite. O brinquedo é vendido pela maior fabricante nacional do setor por R$ 55. Cerca de 42% desse preço, equivalente a R$ 23, são para cobrir os impostos, quase metade do valor do bem. Você certamente já ouviu falar deles: PIS, COFINS, IPI, ICMS, mas existem vários outros tributos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais que oneram o setor produtivo, notadamente a indústria, impactando no preço final dos bens. Este advogado tributarista explica que, mesmo para quem domina o assunto, é um verdadeiro caos seguir as regras e exceções do sistema tributário brasileiro, o que exige das empresas manter um departamento exclusivo para isso. Então acompanhar a legislação, acompanhar as interpretações das autoridades fiscais, que saem literalmente todos os dias alguma coisa nova. Então, às vezes sai algo novo, o contribuinte está seguindo ali o que ele acredita está certo, mas aos olhos do fisco ele pode estar errado. E sofreu uma auto-infração sem entender o porquê. Não é à toa que o setor produtivo clama por uma reforma tributária que simplifique o pagamento dos impostos numa única cobrança, que só por isso já tem potencial para reduzir custos. Quem afirma não é nenhum empresário, mas o pai de uma das duas propostas que tramitam no Congresso. O economista e secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Rapin. A indústria hoje no Brasil é muito prejudicada pelo nosso modelo de tributação da produção e venda de bens e serviços. O investimento no Brasil é mais caro porque tem falhas no sistema tributário e também onerando a exportação, ou seja, a exportação no Brasil carrega um peso morto que outros países não têm e isso reduz o potencial do produto brasileiro competir com o produto feito em outros países, tanto na exportação quanto aqui dentro do Brasil. A indústria responde hoje por menos de 24% na soma das riquezas do país. E, no entanto, é a atividade econômica que mais contribui para os cofres do governo. Mais de 34% da arrecadação de tributos da União vem da indústria. É muito mais do que outros setores. E números assim reforçam o coro a favor da reforma tributária. Para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ela é vital. Nossas empresas vão conseguir ser muito mais competitivas, tá certo? Perante os principais concorrentes internacionais e também vamos conseguir atrair muito mais investimento. Sem sombra de dúvida, para a indústria de transformação, hoje, a maior política industrial é a reforma tributária. A carga de impostos paga pela indústria fica em torno de 45%. Por exemplo, num smartphone de R$ 3.000, R$ 1.254 são impostos. Um creme de beleza vendido a R$ 200, 98 vão para os cofres públicos.
Se aprovada a reforma, o Brasil teria um único tributo, como o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, utilizado com sucesso em países da União Europeia, Austrália, Japão. O custo do IPI, como ele não é recuperado, ele já onera o produto até chegar lá no consumidor final, já é um custo residual logo no começo. Quando a gente fala de ICMS, a gente fala de, na verdade, 27 ICMS, um para cada estado e para o Distrito Federal. O próprio IPI, a gente fala é um tributo federal, mas tem uma legislação também antiga que gera algumas controvérsias. PIS e COFINS também já se tornou hoje extremamente complexo, com diversos tratamentos, diversos setores com tratamentos diferenciados, tratamento diferenciado por produto. Então a gestão disso por si só já encarece demais o produto. Por isso, com a reforma, as mercadorias poderão ficar mais baratas, mesmo sem redução de tributo. A cobrança passaria a ser no destino, na operação final de compra. Como os estados mais pobres consomem mais do que produzem, a tendência é os estados mais pobres da federação ganharem mais recursos do que os estados mais ricos. Isso significa que o estado mais rico vai ser prejudicado? Não, porque a reforma tributária faz a economia crescer mais. Quando a economia cresce mais, todo mundo ganha. Os estados menos desenvolvidos crescem mais, os estados mais desenvolvidos crescem um pouco menos, mas todos eles crescem mais do que cresceriam se mantivesse o sistema tributário atual. Isso vale até para as brincadeiras infantis. O setor de brinquedos aponta que a carga de impostos tira a competitividade do produto nacional frente aos importados, principalmente da China, estimula a informalidade e a sonegação. O presidente da Estrela defende a retirada de impostos pagos sobre os salários dos trabalhadores. Ele tem forte expectativa pela reforma, porém, pede mais. Você reduz o imposto sobre a compra de bens de capital para que as indústrias possam comprar equipamentos mais modernos. A desoneração da folha para que eu possa ter mais funcionários. Existe uma série de medidas que, se forem feitas, darão uma competitividade ainda maior, além daquela que virá com a reforma tributária. Os efeitos levarão cerca de 15 anos para serem totalmente percebidos, mas há impactos desde a aprovação. Vamos fazer uma conta? O secretário API estima que o PIB vai crescer até lá em torno de 1% a mais por ano. Com esse acréscimo, as riquezas geradas no Brasil somariam 1 trilhão e 200 bilhões de reais a mais. Se você pegar e dividir esse valor pela população brasileira, dá R$ 470 a mais por mês de renda, em média, para todo brasileiro. É uma diferença enorme. Se a gente tivesse feito há 30 anos atrás, o Brasil hoje era outro. Elegante, moderno e super confortável. Ideal para os pés dos brasileiros, mas também dos americanos, argentinos, portugueses. Para a fábrica, localizada em Franca, no interior de São Paulo, seria um super negócio caminhar pelo mercado externo. Mas a estratégia enfrenta há alguns anos obstáculos, entre eles a concorrência internacional. A gente perdeu concorrência para a China, principalmente, Indonésia, Índia, Turquia, por vários itens que influenciam no custo do produto, né, que seria o custo Brasil hoje. Jean César é diretor desta fábrica com 300 trabalhadores. Dos 35 mil pares de sapatos produzidos mensalmente, apenas 25% vão para exportação. No início dos anos 2000, mais da metade iam para os mercados europeu e americano. Compare. O preço médio de um sapato brasileiro exportado é de $8,50. Já o chinês é vendido por $1,70. Difícil competir, né? Por isso, muitas empresas aqui de Franca não resistiram às dificuldades. Érica e Silas chegaram a perder o emprego.
Quando eu comecei era 40 par, às vezes, né, fazia por dia, depois foi diminuindo, fazia 20, aí foi acabando, né? Realmente, muito. Dispensaram muitos funcionários. Muitas pessoas, às vezes, estão indo até para outros ramos. Felizmente, ambos conseguiram se recolocar em outra indústria. A concorrência internacional impactou duramente as exportações das fábricas de Franca, conhecida como a capital nacional do calçado masculino. Em cerca de 30 anos, caiu de 15 milhões para 3 milhões o número de pares de sapatos produzidos aqui e vendidos para fora do Brasil. E o setor calçadista é só um exemplo de como a globalização pegou a indústria brasileira despreparada para competir nos mercados mundiais. No ano 2000, os produtos industrializados representavam 75,5% das exportações brasileiras. Em 2022, a participação deles encolheu para 43%. Ocuparam espaço produtos agropecuários. Nenhum problema em vendê-los, mas é fato que esses bens têm menor valor agregado. Historicamente, são os países mais industrializados e globalizados que impactam positivamente no nível de vida de seus habitantes. O economista-chefe da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, considera que a China e outros países da Ásia se prepararam para essa virada. E o Brasil, não. A gente perdeu de forma muito clara essa estrutura de planejamento e, obviamente, os frutos estão aí, né? Enquanto os países do Sudeste Asiático fizeram essa passagem de um país pobre para um país de renda média, depois um país de renda alta, o Brasil ficou nessa chamada armadilha da renda média, que é um país de renda média. A Confederação Nacional da Indústria elaborou um plano com estratégias para reindustrializar o país, que inevitavelmente passam por resolver os gargalos tecnológicos e de infraestrutura que amarram o Brasil ao passado. Nós temos um estoque de investimentos públicos em infraestrutura e hoje o governo não aporta nem os recursos necessários à manutenção desse estoque do investimento já realizado. Nos últimos anos, a contribuição de recursos públicos para a área de infraestrutura foi se reduzindo. Ela hoje está entre 1,5% e 2% do PIB. Deveria ser pelo menos 4% do PIB. As consequências estão no aumento dos gastos com logística, afetando o custo de vida interno e a viabilidade das exportações. Um sapato, por exemplo, no ponto de venda, mais os encargos, mais a operação do lojista, ele às vezes dobra ou até triplica de preço. Mas o cenário não é só de problemas e o Brasil tem como virar o jogo. Concentrar a produção de determinados itens em poucos países é um enorme problema, principalmente em momentos de crise. Lembra da falta de máscaras, de respiradores no início da pandemia, porque simplesmente a China não dava conta de atender a toda a demanda do planeta? Pois as recentes dificuldades abrem novas perspectivas para o Brasil. Por que não? Nós estamos vivendo um cenário global bem conturbado. Nós estamos vendo muitos movimentos de transferências de empresas de países para outros. E, portanto, hoje nós temos aí uma oportunidade única de atrair investimentos industriais para o Brasil. Um ponto a nosso favor é o enorme potencial energético e a biodiversidade, matéria-prima fundamental, por exemplo, para a indústria de remédios. A natureza exuberante não é apenas para encher os olhos, mas os cofres e melhorar a vida dos habitantes do planeta. O uso correto dos recursos naturais é um capital de peso para movimentar a economia, começando pela indústria. O setor que nas últimas décadas perdeu espaço na geração de riquezas e empregos no país tem um futuro promissor, se o Brasil souber agarrar as chances que se resumem em uma palavra:
sustentabilidade. Produzir num país com matriz energética limpa, como é o nosso caso, é cada vez mais uma vantagem competitiva que deve atrair empresas a instalarem aqui seus parques industriais. É a aposta do jornalista, cientista político e escritor Jorge Caldeira. Você pode trazer atividade industrial sem destruir o meio ambiente. Você tendo insumos ambientais bons, você pode ter outras atividades produtivas que não destroem o meio ambiente. O Brasil tem potencial para isso porque tem a natureza mais produtiva do planeta. E isso fixa carbono, resolve o problema do aquecimento global. A energia solar já é a segunda fonte da matriz elétrica brasileira. E não é para menos, né? Nós temos um recurso abundante. Mas esse tipo de sistema, ele é muito mais do que uma alternativa econômica para as nossas casas. Nós temos no país um imenso potencial energético, pronto para aquecer a reindustrialização do Brasil. A maior empresa de geração, armazenamento e distribuição de energia limpa do mundo, que é chinesa, instalou no interior de São Paulo a maior fábrica de painéis solares da América Latina. São 2.200 módulos como esse por dia. Já foram fabricadas aqui mais de 2 milhões de placas nos últimos 6 anos. O mercado interno do Brasil é muito aquecido, tem muita demanda no Brasil, né? E com certeza esse mercado interno é o que atrai muitas empresas a virem para o Brasil também de energia solar. Além disso, o Brasil tem vastas reservas de silício, mineral usado na fabricação da placa. Em compensação, o componente principal e mais caro é a célula fotovoltaica, que o Brasil ainda não fabrica, é importada. O governo federal acaba de anunciar isenção até 2026 de impostos que incidem sobre as placas solares. O objetivo é justamente estimular a criação de usinas solares e gerar emprego na economia verde. Investimentos em energia limpa são fundamentais para o planeta e um ótimo negócio para o país. Estima-se que podem render um crescimento adicional de 10% no PIB até 2050. O Brasil tem potencial para ser o primeiro país no mundo a neutralizar as emissões de carbono. E isso vai contar cada vez mais como critério de consumo. Quem é que vai querer comprar qualquer coisa de quem polui, degrada, contamina, mata? Os países europeus eles vão começar a importar cada vez menos produtos que na cadeia produtiva tiverem usando insumos poluentes. Então, isso realmente os consumidores estão atentando para isso. Isso é um ponto muito importante. E tem a nossa rica biodiversidade, uma das maiores do planeta. Oportunidade de ouro para quê? Para investir, por exemplo, em biotecnologia em saúde, ou seja, medicamentos, vacinas. Nós estamos numa das maiores farmacêuticas brasileiras, capital 100% nacional. Pesquisa está no DNA desse tipo de indústria, gerando conhecimento, negócios e empregos. No ano passado, 6% do faturamento foram para a pesquisa, o que levou ao desenvolvimento de 87 novos produtos. A empresa também fabrica para outras indústrias, que preferem terceirizar a produção no nosso país, gerando aqui mais empregos. Hoje, são quase 8 mil trabalhadores. Temos certificação dos principais órgãos reguladores do mundo, o que nos permite produzir para várias multinacionais e exportamos para mais de 70 países. E estamos preparados para receber novas empresas.
Além de outras lições, a pandemia de Covid-19 ensinou ao Brasil a importância de desenvolver a indústria da saúde e ser autossuficiente em insumos para o setor. Basta ver o que o mundo está fazendo no pós-Covid. A gente tratar desse setor que é tão fundamental para as questões sociais do país, eu acho que figura como central. Essa é uma estratégia sem volta, num país que precisa se reindustrializar. E para os empresários, a recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços é um bom sinal. O Ministério da Indústria e Comércio tem dado um apoio enorme às propostas, tem discutido com a equipe, com os representantes da CNI, do setor privado, cada uma dessas alternativas que oferecemos aí para melhorar, acelerar, agilizar a implantação dessas reformas. É fundamental crescer e compartilhar os ganhos com uma população que deseja oportunidades, educação e saúde de qualidade e bem-estar. A cabeça da gente está educada para uma ideia de indústria de 60 anos atrás. O que dá dinheiro, o que dá renda para a população, o que emprega, o que faz as coisas acontecerem, está em atividades completamente diferentes do que era. A reindustrialização não é voltar para aquela indústria antiga, mas é justamente desenvolver outras áreas, outros setores novos que vão ajudar o país nesse processo.